Bom, pessoal, boa noite a todos vocês aí, espero que todos estejam bem aí, estejam ouvindo, que o som esteja tudo certinho para vocês, vídeo, retorno. Bom, primeiro quero agradecer vocês, nós estamos aqui começando esse workshop, com um tema muito importante hoje, né, onde a gente vai conversar a respeito do uso do BIM na gestão de obras. E aqui estamos aqui com as nossas duas professoras aqui, especialistas no assunto aqui, que vão conduzir esse workshop. Em nome do Instituto de Pós-Especialização, quero agradecer a todos vocês aqui pela participação nesse workshop, tá? A gente informa que depois esse workshop vai subir, vai ficar gravado, a gente vai estar gravando ele aqui, né? E depois vai subir lá para o YouTube, vai ficar armazenado no YouTube no canal de Pós-Especialização, para depois, assim, rever. Enfim, então eu quero agradecer a presença de vocês, e só para a gente organizar, eu acho que fica melhor assim, a gente vai abrir já para começar o workshop, já certinho, e aí depois, ao final, as professoras vão reservar um tempo para a gente conversar, tá? E aí bater um papo, conversar, justamente para o nosso objetivo aí do workshop, que é essa troca de informações, né, network e experiência, tá? Pedir a todos vocês que assim que começar o workshop, se puder fazer a gentileza de sempre manter os microfones fechados para não dar microfonia, né, não dar o retorno, daí atrapalha, então dá uma checada ver se o microfone está fechado, mas aí depois você vai poder perguntar, fica à vontade. Se não quiser perguntar, abrir a câmera, o microfone, pode escrever no chat aqui que vai ser lido, tá? E ao final do workshop, todos vão receber um certificado de participação. Eu quero agradecer, então, a presença de todos e fazer um agradecimento especial. Ele entrou aí, o nosso professor Marcos Augusto Jabor, um professor especial nosso aí da pós, aí que entrou agora. Obrigado, professor Jabor. E aí eu deixo aberto aí, não vou apresentar, sempre gosto que os palestrantes se apresentem, né? E vou, então, agradecer a Fernanda, a professora Ana, as duas professoras, né, por esse workshop aqui no Instituto Impós. Professora Ana, passo para a professora a palavra aí, e a professora conduz o início do workshop aí, tá? Beleza, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Também quero agradecer aí a presença de todo mundo. Acho que vai ser uma oportunidade muito interessante da gente discutir um assunto que, quando a gente fala em gestão de obras, hoje não tem como a gente não falar em BIM, né? Recentemente a gente teve até um podcast aqui do IPOS, né, que a gente falou sobre gerenciamento de obras, e foi um dos assuntos que foram abordados, foi a questão da utilização do BIM. Acho que muitos profissionais aí veem ele como uma alternativa na gestão, então acho que é uma pauta muito importante da gente discutir. Mas antes de mais nada, né, queria falar um pouquinho de mim, para passar a palavra para a professora Fernanda. Nós duas seremos professoras aí do novo curso de especialização do IPOS, de gestão em obras, né, e além do curso de pós-graduação, eu sou professora da graduação da Universidade Federal do Paraná, e tenho a minha ação na Universidade Federal do Paraná e no mercado como engenheira direcionado à gestão de obras na área de construção civil. Então, como eu já falei, acho que vai ser uma oportunidade muito, muito interessante aí para a gente discutir. Como o Giovanni falou, a questão de um network, né? Então, anotem perguntas, vamos discutir isso no final, porque eu acho que vai ser de um grande enriquecimento para todos nós. Agradeço a disponibilidade da professora Fernanda, né? E passo, então, a palavra para ela, para conduzir, então, o tema, para depois abrirmos para as perguntas. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, agradeço o convite da Ana Paula, da Giovanni. Eu estou bem feliz aqui em poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o uso do BIM. Eu sou especialista nessa área, né, eu tenho uma especialização em gerenciamento de obras com foco na implementação do BIM em empresas de arquitetura, engenharia e construção civil. Também tenho um mestrado no Federal, na área de gestão da construção civil, sobre o uso do BIM para parte de planejamento e construção de obras. Também tenho uma experiência de aplicação prática, eu trabalhei mais de 7 anos no Exército Brasileiro, fiz parte do membro de disseminação do BIM nas obras militares, né, e atualmente trabalho numa gerenciadora com projetos industriais, que também a gente busca utilizar e aplicar em diferentes usos, né,
O objetivo de hoje é mostrar para vocês um pouco dessas aplicações. É um assunto que é muito discutido, mas a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Então, a ideia é a gente passar um overview sobre todas essas possibilidades, e aí a gente pode aprofundar, quem tiver interesse em participar da pós, né, a gente aprofunda esses assuntos e mostra algumas aplicações práticas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim, tela cheia. Aqui eu coloco meus contatos também, caso vocês tenham depois das nossas discussões, queiram, lembrei de alguma dúvida, quero conferir como que a gente está aplicando, né, quiserem me mandar alguma dúvida específica, eu também estou aberta pelos canais, LinkedIn, por e-mail, pelo Insta, né, eu sempre posto ali algumas novidades no assunto, então eu coloco aí à disposição para quem quiser entrar em contato depois. Então, primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o BIM, né? Como que funciona essa metodologia, quais são os impactos na construção civil. Né? A sigla BIM significa Building Information Modeling, e já temos algumas normativas, né, da BNT que já colocam essas traduções para a modelagem da informação da construção. Então, o BIM é a inovação dentro da indústria da construção, é o que a gente tem de mais novo para desenvolver novas metodologias e processos de projeto, né? Então, quando a gente fala de BIM, muitas vezes a gente pensa só na questão tecnológica, mas a gente gosta de reforçar esse tripé. Então, para que o BIM funcione, a gente precisa trabalhar também com as pessoas, com processos e novos procedimentos, né? Então, dentro desse tripé que a gente consegue efetivamente ter uma colaboração mais eficiente, integridade das informações, uma documentação para a construção civil mais inteligente, o acesso e facilidade aos dados da construção, o que aumenta a qualidade do projeto, e o planejamento e coordenação multidisciplinar para a execução dessas obras e projetos, né? No Brasil, então, o BIM passou a ser um objetivo para muitas empresas, né? E para a administração pública. Mas ainda são poucas as instituições e empresas que efetivamente conseguem utilizar os modelos em todos os processos. Então, a gente ainda tem uma utilização, de certa forma, incipiente, né, com processos híbridos, parte no método convencional, parte em BIM, ou muitas vezes individualizado, só o projeto está em BIM, só uma empresa especificamente trabalha, ou isso torna os documentos independentes, então a gente não tem essa vantagem do BIM, que é a integridade da informação, porque é difícil, muitas vezes, organizar equipes que sejam capacitadas para trabalhar de modo integrado. Por isso que é importante a especialização, a capacitação, para que a gente consiga entender como que funciona essa metodologia, como fazer o equilíbrio entre as tecnologias, entre as pessoas, os profissionais envolvidos, esses novos processos utilizando o BIM, para que na prática a gente consiga efetivamente ter todas essas vantagens do uso dessas ferramentas, né? Então, normalmente, dentro do processo da construção civil, a gente tem várias áreas, vários stakeholders envolvidos, né? Tanto para o desenvolvimento de projetos, de arquitetura, de estruturas, para a parte que é o foco da pós de construção, manutenção. E quando a gente vai trocar experiência entre esses profissionais, a gente acaba tendo muito caos, né? O método que a gente normalmente usa por CAD, né, e ferramentas que não fazem essa integração, a gente acaba perdendo muita informação na troca, e as informações, elas não são devidamente compartilhadas. Já com o BIM, a ideia é que a gente consiga centralizar essas informações e fazer essa comunicação de maneira integrada. Então, o BIM, ele possibilita representar essa semântica do projeto, que a gente consiga trocar as informações, que elas sejam compartilhadas de maneira integrada por todos esses agentes envolvidos no processo. Então, o BIM, ele não é uma novidade, que muitas vezes a gente pensa, o BIM é recente, eu ainda não consigo, mas ele já é desenvolvido há muito tempo, desde a década de 80,
quando se começou pesquisas na área de tecnologia da informação e na interoperabilidade. A interoperabilidade é essa capacidade de ferramentas trocar informações entre diferentes disciplinas, independente do software que foi produzido. Então, essas pesquisas já começaram a ser desenvolvidas já na década de 80. E para acompanhar esse movimento internacional, algumas empresas brasileiras começaram a implantar no começo dos anos 2000. Né? Mas a gente sabe que até hoje, né, ainda é difícil encontrar empresas que consigam trabalhar de toda maneira integrada. Então, essa mudança, ela tem que ser entendida não só como uma mudança de software ou de ferramenta, mas como um processo. Então, é um processo novo de projeto, de acompanhamento de obras, de fiscalização, de construção, de manutenção. Então, é um processo que envolve todo o ciclo de vida dos empreendimentos, né? Não só as ferramentas. Então, a gente consegue aplicar o BIM desde a parte de concepção até a parte de documentação, fabricação da obra, simulações, a construção, gestão da construção em si, a parte de comissionamento e entrega da obra, e depois a parte de operação e manutenção da edificação. Então, por isso que essa metodologia ela pode ser aplicada em todo o ciclo de vida da edificação. Então, só para mostrar um pouquinho aqui para vocês como que seria essa linha evolutiva, né? Acho que todo mundo aqui, não sei como que a gente está com o pessoal, esse é o pessoal mais jovem, mas eu acredito que ainda na faculdade muita gente teve desenho técnico ali na prancheta, né? Então, a gente aprende a projetar, a representar na prancheta, e esse método foi usado muito tempo, até que na década de 80 e 90, a gente teve a digitalização, né? E os softwares CAD que conseguem representar a edificação, mas ainda da mesma forma, né? Da mesma maneira que duas linhas que eram desenhadas numa prancheta, elas são desenhadas no CAD para representar a construção. Mas a gente ainda está simplificando a edificação por meio da geometria, né? Então, a gente não tem uma mudança significativa. Claro que é muito mais fácil você redesenhar, fazer uma alteração no computador e imprimir quantas vezes for necessário. Mas a gente ainda está representando a edificação da mesma maneira. Agora, quando a gente começa a utilizar o BIM, a gente já não está mais falando de representar a edificação, mas de modelar a edificação. Então, quando eu estou desenhando, colocando uma parede no meu projeto, eu estou dando várias informações naquele modelo. Então, podem ser informações de material, pode ser uma informação de custo, pode ser uma informação de planejamento de obra, pode ser uma informação para orçamentação, pode ser uma informação para operação, enfim, a gente consegue colocar várias informações e é como se a gente estivesse simulando um protótipo real da construção. Então, quando a gente insere essas informações, tem vários parâmetros e a gente consegue fazer isso de uma maneira totalmente integrada. Então, ali na planta, por exemplo, no CAD, se eu apagar aquelas duas linhas, elas estão representando a minha edificação e essa informação não está conectada. Numa ferramenta BIM, se eu apagar aquela parede, ela vai se refletir em todas as informações que estão conectadas a ela. Então, não vai ter mais aquela parede nos meus códigos, nas minhas elevações, nas minhas perspectivas, nos quantitativos. Se eu fiz um planejamento vinculado com o tempo, eu não vou ter mais aquela parede naquele determinado tempo. Então, todas essas informações são inteligentes, né, e conectadas. Então, além de falar dessa evolução de ferramentas, a gente também muda o nosso processo de projeto, né, o nosso fluxo de trabalho. Então, quando a gente trabalhava com essas ferramentas CAD, normalmente o fluxo é sequencial. Então, eu tenho a concepção do meu projeto por algumas disciplinas, aí eu tenho uma documentação, né, eu produzo os documentos referentes àquela disciplina, faço uma compatibilização e depois essa informação vai para a obra. Muitas vezes, né, na gestão da obra, a gente percebe que muitos problemas não foram identificados nessa fase do projeto por justamente falta de compatibilização. Então, a primeira mudança que a gente tem é começar a trabalhar com o fluxo paralelo, ou seja, ferramentas de modelagem para as diferentes disciplinas. Mas o que eu vejo é que muitas empresas ainda estão nessa fase de transição, trabalhando com ferramentas BIM, mas ainda de maneira isolada e realizando as compatibilizações. E a ideia do BIM é que a gente consiga evoluir para esse fluxo de trabalho que eles chamam helicoidal. Mas o que é isso? O que é esse fluxo de trabalho helicoidal? É um modelo centralizado e ele evolui o nível de detalhamento ao longo das etapas do ciclo de vida da minha edificação. Então, se eu estou desenvolvendo um estudo preliminar,
o ideal é que a gente consiga, em um nível básico, discutir essas soluções com todos os envolvidos naquela parte do projeto. Então, a gente vai evoluindo o nível de detalhamento de maneira integrada durante o desenvolvimento do meu projeto. Então, eu consigo, por exemplo, no estudo conceitual, já colocar informações de viabilidade, pode ser uma viabilidade financeira, uma viabilidade de estrutura, né, um sistema construtivo, e aí eu consigo integrar esses profissionais ao longo desse processo, porque a ideia é a gente conseguir justamente adiantar essas soluções, discutir as melhores soluções, para que quando a gente construa, a gente já tenha todas essas soluções desenvolvidas. É muito mais fácil a gente discutir e resolver na etapa preliminar, do que depois ter que fazer alguma mudança durante a execução daquela edificação. Então, tem alguns autores que colocam o BIM em algumas gerações de implantação, né? Então, o que seria esse BIM 1.0? Esse autor aqui, o BIM, ele coloca esse BIM 1.0 quando os softwares parametrizados começam a substituir os modelos CAD, mas essa utilização ainda está restrita aos projetistas. Então, a maior parte das empresas, ela ainda está nessa etapa de BIM 1.0, que é quando, por exemplo, eu tenho uma ferramenta de arquitetura, e aí eu desenvolvo o meu projeto de arquitetura com esse software BIM, eu tenho um projetista de estruturas, mas isso ainda está só na etapa de projeto, ainda não está evoluindo para as outras possibilidades de uso da ferramenta. Já na geração do BIM 2.0, a gente consegue incorporar outras informações no modelo, como o tempo, que alguns autores colocam como 4D, orçamento, 5D, e assim por diante, como eu comentei, durante todo o ciclo de vida. Então, a gente pode colocar informações de manutenção, de operação, de viabilidade, simulação de eficiência energética. E nesse BIM 2.0, aí a gente começa a fazer essa cooperação entre os envolvidos. Então, a gente tem essa interoperabilidade das informações. Então, para ser BIM, a gente tem que conseguir fazer essa troca de informações, independente do profissional e também de qual etapa que eu estou usando essa minha metodologia. E o objetivo do BIM é chegar nessa última geração, que é o BIM 3.0. O que seria o BIM 3.0? Um modelo completo da edificação. Quando a gente tem esse fluxo helicoidal, que é essa interdisciplinaridade na troca de informações, a gente consegue discutir as melhores soluções com os diferentes profissionais envolvidos no projeto. Esses projetos são elaborados efetivamente de modo colaborativo, e aí a gente praticamente tem um protótipo do processo real da construção, né? A gente consegue fazer todas as simulações necessárias na etapa de projeto e utilizar efetivamente esses modelos para fazer o planejamento, fazer a construção, o acompanhamento dessa construção e depois a etapa lá de operação e manutenção. Então, o que a gente tem atualmente como problema, né? As tecnologias, o processo de projeto tradicional, ele é muito manual, ele traz muito problema de tempo, né, e de dificuldade de visualização. Muitas vezes, no projeto, como a gente está simplificando a edificação, a gente não consegue visualizar os problemas e muito menos fazer essa integração de maneira eficiente, né? Então, a gente precisa reduzir esses erros e otimizar os tempos, trazer uma maior racionalidade para a construção civil. Para fazer essa integração entre o planejamento, entre o projeto e a execução, a obra, a gente tem que mudar o nosso processo de projeto. E isso envolve praticamente uma mudança de paradigma, né? Por isso que a gente gosta de reforçar que não é só uma questão de software, é uma mudança de projeto que envolve os profissionais, envolve as tecnologias e envolve as metodologias, né, os processos. Então, isso causa essa mudança de paradigma. Então, quais que são os ganhos, né? Como que a gente faz para implantar esses novos processos? Como que a gente pode interagir com outros agentes envolvidos? Para obter as respostas, a gente tem que fazer a aplicação da metodologia. Não tem como fugir disso. É na prática que a gente vai conseguir realmente fazer essa aplicação de metodologia. Então, a construção civil, ela está, de certa forma, atrasada em relação a outros setores, né? A gente sabe que existem setores que já usam tecnologias de uma maneira bem avançada, novas metodologias, e para a gente evoluir e acompanhar essa evolução mundial, a gente tem que ir para essa modernização, para a aplicação dessas novas metodologias. Então, eu vou reforçar aqui um pouquinho
o que é e o que não é BIM, né? Quando a gente começa a falar desse assunto, sempre surge essa dúvida, mas o que é, o que não é BIM? Como que eu sei se eu estou ou não utilizando o BIM? Né? Então, o BIM, ele é um conjunto de políticas, de processos e tecnologias que, quando combinados, geram uma metodologia para gerenciar um projeto de uma edificação ou de uma instalação e simular o seu desempenho. Então, assim, a gente consegue fazer o gerenciamento das informações e dos dados, utilizando dessa forma plataformas digitais, né, ferramentas digitais, que são baseadas em parâmetros e objetos virtuais e reforçando através de todo o ciclo de vida da edificação. Então, o BIM é um processo progressivo, que possibilita desde a modelagem, armazenamento, troca, consolidação, acesso a vários grupos de informações de uma edificação e instalação que se deseja construir, usar ou fazer a manutenção, né? Também é uma plataforma da tecnologia da informação aplicada para a construção civil que é materializada em novas ferramentas, softwares, né? Que oferecem novas funcionalidades que são muito mais eficazes, né? E o que a gente mostrou os conceitos, né? E alguma evolução ali do que seria BIM, mas o que não é BIM, né? Então, quando a gente fala de software, muitas vezes confunde ali com uma ferramenta, nem tudo que é 3D BIM, mas para ser 3D, para ser BIM tem que ter o 3D, né? Não tem como a gente fazer essa integração das disciplinas com essas informações sem ter a informação tridimensional, né? Então, a gente, às vezes, tem algumas ferramentas, algumas soluções que utilizam referências 2D ou desenhos e documentos emulando modelos tridimensionais, mas essas informações não estão conectadas e não são interoperáveis, né? Então, isso não é BIM. Então, soluções que simulam 3D ou que usam múltiplas referências 2D também não são BIM. E também soluções que não são baseadas em objetos paramétricos inteligentes. Então, como eu comentei ali, quando a gente está colocando informação, a gente está adicionando parâmetros por meio dos softwares. Se a gente só tem a informação 3D e isso não está parametrizado, integrado, não é tecnologia BIM. O BIM, então, soluções que não realizam atualizações automáticas. Eu também usei o exemplo ali da parede, quando a gente retira a parede, tudo é atualizado automaticamente. Então, se a gente tem ali informações tridimensionais, mas que não estão conectadas, e que se não se atualizam automaticamente, não é BIM. Em softwares e soluções que não atuam como gestores de banco de dados integrado, também não são BIM. Então, para ser BIM, tem que ter 3D, mas ele tem que ser parametrizado, integrado e interoperável, ou seja, ele tem que ser capaz de conversar com outras ferramentas, independente do software ou do fabricante. Por exemplo, eu utilizo o ArchiCAD, ele tem que salvar num formato interoperável, IFC, que pode ser aberto no software da Autodesk, por exemplo, ou da Bentley, ou, enfim, de N ferramentas, né, que trabalham com esse formato interoperável IFC para trocar essas informações entre as ferramentas. Aqui eu vou colocar para vocês, mostrar um pouco de alguns motivos, né, para a gente evoluir com o uso do BIM. Então, o principal motivo, e o primeiro, eu acho que a gente já começa a perceber quando passa, mesmo naquela primeira geração do BIM, é visualizar e compreender melhor o que está sendo projetado, né? Então, por meio dessas ferramentas, a gente tem essa visualização do que está sendo construído, compreensão dos requisitos, o que garante o entendimento e eficácia do processo, né? Então, quando a gente compreende melhor, evita desgastes, menor quantidade de problemas e correta execução do objeto contratado. Então, o primeiro benefício é compreensão e visualização. O segundo benefício é para poder ensaiar a obra no computador. Então, uma plataforma BIM, ela permite que a gente consiga simular e modelar o processo de construção, né? Então, a gente consegue ter algumas ferramentas que fazem essa simulação do processo construtivo. E esses recursos, eles podem se traduzir em economia, redução de descontinuidade durante a execução de obra, elevar a qualidade do planejamento da execução e também o nível de assertividade, já que a gente consegue antecipar esses problemas que, na maior parte das vezes, seriam resolvidos só durante a execução da obra. Um terceiro objetivo para utilizar o BIM é extrair automaticamente as quantidades. Da mesma forma que as atualizações, elas têm que ser automáticas, os quantitativos também.
Então, por meio dessas ferramentas, é possível extrair automaticamente todas as quantidades de serviços e componentes dos modelos. E essa é uma das funcionalidades mais utilizadas dentro do BIM, né? Que representa consistência, precisão e agilidade no acesso das informações. E, consequentemente, reduz erros e aditivos contratuais. Então, a partir do momento que eu tenho um quantitativo vinculado com o meu projeto, se eu tenho alguma alteração, ele se atualiza automaticamente, evitando erros, né? E também possibilitando um melhor estudo desses quantitativos fornecidos pelas ferramentas. Outro motivo para utilizar o BIM é a questão das simulações e ensaios estruturais. Aí existe uma infinidade de ferramentas que podem fazer análises estruturais, análises energéticas, estudos térmicos, pluviométrico, sombreamento, né? E essas análises, principalmente nas etapas iniciais, permitem propor melhores soluções, né? Então, a gente consegue fazer essa simulação e propor melhores soluções de projeto. Outra vantagem, outro motivo para o uso do BIM é identificar as interferências automaticamente, né? Então, as ferramentas BIM, elas permitem localizar automaticamente essas interferências que compõem os modelos e também desenvolver os modelos de maneira integrada, né? O que permite eliminar essas necessidades de compatibilização. Então, voltando um pouquinho no que eu comentei do fluxo de trabalho. Então, a gente já desenvolve o projeto de maneira compatibilizada, a gente já vai discutindo com as disciplinas essa integração e tomando as melhores decisões de projeto. Então, desenvolver de maneira integrada ajuda a evitar erros de compatibilização e essa automatização das interferências também ajuda a identificar antes do problema acontecer na execução da obra. Outro motivo é que ele gera documentos de maneira mais consistente e íntegra, né? Então, toda a documentação dos projetos, todos os desenhos, detalhamentos, tabelas, imagens, tudo é decorrência dos modelos desenvolvidos. Então, isso garante assertividade nessas informações que são produzidas ao longo do processo. E outro motivo é capacitar-se a executar construções complexas. Então, muitas construções, eu comentei que desde a década de 80 a gente utiliza, e a gente sabe que tem muitas edificações que a gente bate o olho e não consegue imaginar, não seria nem possível fazer um monte de corte e executar a edificação se não fosse com uma ferramenta de modelagem, né? Então, existem também complexidades não só na questão da forma, mas também na solução tecnológica. Então, existem sistemas construtivos, instalações, fachadas, questões de segurança, de logística, prazos desafiadores, que não são possíveis de serem concretizados sem o desenvolvimento de uma tecnologia mais avançada como o BIM, né? Também a questão de coordenação simultânea de diferentes frentes de obras, né? Então, o BIM, ele auxilia muito e viabiliza, muitas vezes, construções que são mais complexas. Outro motivo é para viabilizar e também intensificar o uso da industrialização, né? Então, aqui no Brasil, uma das principais causas do baixo nível de industrialização é justamente nessa falta de precisão e assertividade dos projetos. Então, a gente precisa evoluir essas metodologias e tecnologias para conseguir viabilizar a industrialização da construção civil. Outro motivo para utilizar o BIM é complementar o uso de outras tecnologias. A gente sabe que existe redução do custo de equipamentos e isso tem possibilitado e viabilizado essas novas tecnologias. E o BIM, ele é fundamental para que esses processos e vantagens, essas novas tecnologias sejam concretizados e realizados, né? Então, realidade aumentada, internet das coisas, a gente consegue justamente incorporar essas novas tecnologias com o uso do BIM. E para preparar as equipes para o futuro, né? A construção civil, ela mesmo sendo tradicionalista, ela está aderindo rapidamente ao BIM em diversas partes do mundo. E no Brasil, ela ainda pode ser considerada incipiente, mas algumas iniciativas acontecem e tem muitas sendo tomadas por agente público, como o Banco do Brasil, Caixa, DENIT e algumas empresas pioneiras, né? Vou mostrar para vocês um pouco do que o governo federal está fazendo. Já existe um decreto, não sei se todos conhecem, que se chama Estratégia BIM Brasil, né? Ele está publicado no caderno, se vocês digitarem, aparece no Google, para vocês baixarem e verificarem essas propostas, mas a ideia é que no futuro próximo
passar para o BIM vai deixar de ser uma opção e vai ser compulsória para a indústria da construção civil. E políticas públicas bem executadas vão fomentar o mercado e gerar muitas oportunidades. Então, o governo federal ele fez uma proposta de evolução dessas metodologias, ela foi lançada lá em 2018 e tem objetivos específicos até 2028, né? Mas eles traçaram objetivos bem significativos para a construção civil, como resultados, por exemplo, aumentar a produtividade das empresas em 10%, que é bem significativo, reduzir os custos em 9,7%, aumentar em 10 vezes a adoção do BIM dentro do PIB, dessa porcentagem dentro do PIB da construção civil, e elevar em 28,9% o PIB da construção civil até 2028. Então, eles fizeram uma análise da situação atual em 2018, e a ideia é, em 2 anos, por meio de todas essas estratégias, elevar o PIB da construção civil em 28,9%. Então, veja como é significativo o aumento do PIB, né? Então, essa metodologia ela é adotada por várias empresas e ela possui resultados reais, né? E isso traz grandes impactos aí dentro da construção civil brasileira. Então, na área pública, existe toda uma movimentação também de programas piloto, no limite, no Exército, eu participei desses comitês e desenvolvimento de projetos, no Ministério da Saúde, existem vários editais que já estão sendo obrigatórios, né, para a empresa participar do edital obrigatório que usa essa metodologia. Então, existe toda essa movimentação. Também a BBI, né, a plataforma da Agência Brasileira de Desenvolvimento, ela coloca ali uma biblioteca nacional, a ideia é que esses órgãos consigam também fomentar e colocar algumas bibliotecas para compartilhar com todos os profissionais, e também possui alguns cursos específicos ali dentro de cada uma das áreas, então quem tiver interesse pode acessar a plataforma. E existe toda essa movimentação, né, tanto dos órgãos, o Sinduscom, a BNT, promovendo seminários e discussões, e também produzindo alguns materiais, né, sobre esse assunto em específico. Existem várias bibliografias que são muito interessantes, o Manual do BIM, os guias da ASBEA, das próprias desenvolvedoras de ferramentas como AutoQI, Autodesk. Existe bastante material gratuito também, que pode ser utilizado para entender um pouco melhor como que funciona essa adoção do BIM. Um material que eu gosto bastante, que está disponível na internet, é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? Ela possui vários guias e que falam desde a parte de implementação, para parte de gerenciamento de obras, para a parte de gestão de contratos. Então, esses guias são bem interessantes para quem quiser estudar um pouquinho melhor o assunto. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos usos mais comuns do BIM no Brasil, né? Então, como eu comentei no início da apresentação, a gente fala muitas vezes na parte de modelagem, né, no software de modelagem. Mas, além dessa questão da modelagem, a gente pode utilizar para planejamento, custo, sustentabilidade e manutenção. E aqui eu citei algumas ferramentas que eu já tive prática, até se alguém tiver alguma curiosidade, quiser perguntar sobre alguma ferramenta específica. A gente utilizava essas ferramentas de modelagem. Existem softwares nacionais, aqui nem tão total, alguns que eu tenho experiência de trabalho, mas existem várias ferramentas até nacionais que são muito boas para planejamento, orçamentação. Plugins também que funcionam muito bem, por exemplo, o Orsabim, que é uma ferramenta nacional, possui um plugin dentro do Revit, que já faz esse vínculo com o banco de dados do SINAP e a atualização automatizada dos quantitativos e das minhas composições. Então, a gente também tem bastante ferramenta nacional que funciona muito bem aí com o uso do BIM. Para a parte também de operação e manutenção, existe uma pesquisa da Federal, da IELIS, que fala sobre um software chamado UBIM, que ele também faz a leitura dos componentes do Revit e faz a integração do plano de manutenção. É bem interessante essa pesquisa, se alguém tiver curiosidade para esse assunto. Então, a gente usa, o primeiro uso, né, que é o mais comum, é para a parte de modelagem, tanto a parte de arquitetura, modelagem de instalações, estruturas, e o levantamento de quantidades, que é um dos usos mais utilizados, principalmente tendo essa possibilidade de automatizar e fazer integração entre as disciplinas de maneira automatizada.
A gente também tem várias possibilidades de uso na topografia e infraestrutura. Essas são duas imagens, a primeira foi feita com o VANT, né, um MDT do VANT, e a gente usou para fazer a parte de fiscalização de uma obra de infraestrutura. E também nuvem de pontos, que pode ser feita por drone, e utilizada também como base para modelagem e acompanhamento, fiscalização, projeto as-built, né? Então, os drones estão ficando mais acessíveis, e essa é uma possibilidade muito interessante para fazer aí tanto a parte de as-built quanto a parte de infraestrutura, né, topografia. Existem algumas ferramentas de planejamento, então, para fazer essa simulação do processo construtivo, verificar etapas, ou sistemas que sejam, equipamentos que sejam mais complexos, orçamentação, então, extração de quantitativos para orçamentação. A gente usa ferramentas nacionais também, que são muito boas para esse uso. A parte de análise de eficiência energética e sustentabilidade, né? A gente tem o Programa Brasileiro de Eficiência Energética, que é o PBE-Edifica. Ele certifica tanto a questão de projeto quanto de obra, e a gente pode comparar se realmente o projeto teve todas as questões de sustentabilidade aplicadas. Ele é dividido em 3 categorias: envoltório, iluminação, condicionamento de área, e é possível a gente participar desse projeto por meio do método prescritivo ou de simulação de eficiência. E aí, nesses métodos de simulação, a gente pode usar o software de modelagem, né, de BIM. E o último uso que eu comentei, que é a parte de operação e manutenção, a gente pode, por exemplo, utilizar um software como o UBIM para fazer essa integração da geometria. A extensão COBE, ela permite que a gente faça a gestão dos ativos, né, e plano de operação e manutenção da edificação. Então, a gente viu que existem várias possibilidades de uso, né, e de aplicação do BIM, mas a gente tem alguns desafios aí para que essa mudança realmente aconteça, né? Aqui, normalmente, a gente não valoriza muito o planejamento, né? E os modelos de contratação de projetos e obras que são utilizados no BIM, ele tem uma dificuldade ali de conseguir remunerar esses novos métodos de trabalho, né? Então, é difícil saber se existe um real interesse por processos que sejam mais eficazes e transparentes, né? Então, muitas vezes, o erro do projeto, ele serve de justificativa para algum aditivo, algum problema que precisa ser resolvido depois. E, de certa forma, as margens de lucro do empreendimento ainda são relativamente altas comparado a mercados mais maduros, né? Então, alguns erros e desperdícios, mesmo que muitas vezes são grandes, eles acabam sendo incorporados nos orçamentos e acabam historicamente sendo aceitos, né? A gente tem também algumas dificuldades de conflito de geração, muitas vezes alguém que já tem mais experiência pode ficar um pouco reativo com mudanças, né, de novas tecnologias, e normalmente os profissionais mais maduros são esses que tomam decisões para que essa mudança efetivamente aconteça dentro das empresas, né? O que eu acho, assim, que o BIM viabiliza a integração dos profissionais. Então, o ideal é que a gente consiga trazer experiências desses profissionais para que eles consigam simular essas evoluções dentro das ferramentas, né? Então, o ideal é que a gente consiga unir essas gerações para efetivamente utilizar da maneira mais adequada a metodologia. Porque não adianta a gente só saber mexer com as ferramentas e não ter um conhecimento técnico naquela área. Então, para o BIM realmente funcionar, a gente tem que ter a experiência atrelada com as tecnologias. Então, esse realmente é um desafio. Né? E o BIM, ele acaba expondo mais explicitamente alguns erros que podem ser cometidos pelos projetistas e que não são tão visíveis ali quando a gente usa uma tecnologia tradicional. Muitas vezes a gente não tem um real interesse pelo trabalho colaborativo, né? Aquele fluxo ele realmente é bem paralelo e fragmentado. Então, o trabalho da arquitetura vai até esse ponto, o trabalho da engenharia vai até esse ponto. Depois é feita uma compatibilização. Será que existe um interesse de fazer essa integração entre os profissionais? É também difícil que a gente tenha capacitação de profissionais no mercado para trabalhar nesse projeto, nessa forma, né? Muitas vezes a gente acha que o BIM é uma solução rápida, uma solução barata, ou que é um modismo, né? Ah, isso é só, vai passar, é uma moda, que estão achando que é legal, na prática não funciona, e não é verdade, né? A gente sabe que traz mudanças significativas, mas não é uma solução rápida e barata, então ela precisa ser entendida, compreendida, estudada, para assim ser trabalhada e ser aplicada na prática.
Outra barreira que a gente tem de adoção são os modelos educacionais. Muitas universidades elas são, de certa forma, barreiras, porque não discutem esse assunto, né? É difícil uma mudança significativa no ensino, então isso exige processos longos, profissionais, professores também que estejam capacitados a discutir esses assuntos, e também existem algumas pessoas do setor que acabam degrenindo iniciativas inovadoras, né, ou acham que não vale muito a pena. Então, essas são algumas das barreiras, né. Em resumo, as principais barreiras para a adoção do BIM, não acontecer rapidamente, ou tão rapidamente quanto a gente esperava, ou gostaria, é que existe uma certa resistência às mudanças por parte das organizações e das pessoas. Existe também muito uma dificuldade de entendimento, de compreensão do que é o BIM, como que ele funciona, quais são os seus reais benefícios, né? Questões culturais também no mercado brasileiro, e também aspectos intrínsecos da tecnologia BIM, que é toda essa mudança de paradigma que a gente está discutindo, né? Mas a partir do momento que você muda esse paradigma, é muito difícil você voltar atrás e voltar a trabalhar na maneira tradicional, né? Então, a gente precisa de uma mudança, a gente precisa avançar no uso dessa tecnologia. E o desafio é justamente, dentro de cada empresa, para cada profissional, como avançar nesses usos, apesar de todos esses desafios e de todas essas barreiras na adoção. Então, é muito importante que o profissional busque se capacitar, entenda como que funcionam essas mudanças, né? Defina algumas diretrizes para a utilização do BIM. Então, onde que a empresa, onde que você, como profissional, quer chegar para utilizar o BIM? Quais são os produtos que você entrega? Quais são os produtos que você fiscaliza? Qual que é a sua área de atuação? Para quais, dentre todos esses usos que a gente está discutindo, quais que você realmente pretende adotar, né? Em quais projetos, em quais usos, em quais obras você pretende adotar o BIM? Qual que é o prazo que você tem para essa implementação? Qual que é o diferencial que o BIM pode trazer para a sua empresa ou para você como profissional? Como conclusão, então, gostaria de reforçar aqui com vocês que a evolução do BIM, então, não está restrita à implantação de uma ferramenta ou de uma tecnologia, estão envolvidos vários fatores, como a adoção de novos fluxos de trabalho, planejamento desde as fases iniciais do empreendimento. É necessário adotar novos recursos mais avançados de desenvolvimento e acompanhamento de obras. É muito importante essa transferência de conhecimento entre todos os stakeholders, entre todos os agentes envolvidos durante o processo. Eu gosto, toda vez que eu vou falar do assunto do BIM, eu gosto de trazer essa imagem aqui, que foi um workshop que a gente fez do Brasil com o Reino Unido, né, por meio do governo federal, em que essa empresa, né, que é uma empresa da União Europeia, ela trabalha com grandes projetos, e toda vez que a gente vê a apresentação deles, a gente fica muito admirado, nossa, o BIM é muito difícil, é muito distante da minha realidade, e eles falaram muito sobre isso, assim, quando a gente fala sobre BIM, a gente tem que pensar grande, então a gente tem que ver entender o que é o BIM, verificar essas possibilidades de uso, mas a gente tem que começar pequeno, baby steps, eles falaram. Então, a gente tem que começar com um passo depois do outro, dentro da minha realidade, dentro da minha área de atuação, dentro das minhas possibilidades, mas a gente tem que ser rápido, tem que procurar capacitação rápido, é isso que pode ser um diferencial para mim, como profissional, um diferencial para a empresa que eu estou atuando, um diferencial para a instituição que eu estou, meu cliente que está trabalhando comigo. Então, é isso que vai fazer diferença na nossa atuação. Pensar grande, começar pequeno e ir rápido, para conseguir se destacar dentro desse uso. Então, embora a adoção e a implementação do BIM, ela pode, quando a gente apresenta tudo isso, parecer muito complexa, principalmente quando a gente mostra todas essas possibilidades de uso, né, de imediato a gente já tem várias vantagens, né, eu recebo bastante, a gente vai abrir para as perguntas, né, mas muitas pessoas me perguntam, mas a minha empresa é pequena, esse projeto aqui, será que vale a pena adotar esse projeto? Hoje eu posso falar para você que se eu for fazer um projeto de um banheiro, uma adequação de um banheiro, eu vou usar o BIM, porque já tem várias vantagens, nem que seja em um uso só para a modelagem do projeto, que pode ser com um software que não é tão caro de adotar, então, para um uso, para um software, para uma ferramenta, já vale a pena.
Então, a gente pode pensar grande em todos esses usos, mas a gente pode começar pequeno, né? Então, os benefícios, eles já vão ser percebidos e vão acabar acontecendo com uma simples visualização mais completa e mais precisa do que você pretende construir. Então, se eu sou uma construtora, se eu exigir essa ferramenta, eu já vou conseguir ver as vantagens e visualizar melhor o meu projeto. A gente sabe que adotar o BIM não vai ser um remédio para todos os males da construção civil, né? Ainda mais que a gente viu que não é só uma questão de ferramenta, né? Mas é um primeiro passo, é um primeiro passo importante, mas não vai resolver todos os nossos problemas, mas é um importante passo, né? Um importante atalho para que a construção civil, ela dê esse passo estrutural em direção à valorização dos bons projetos, de uma boa execução, de um bom planejamento, de um ensaio, de uma simulação, que a gente consiga resolver os problemas antes de iniciar a execução em si. Então, para a gente conseguir fazer uma boa gestão, a gente tem que ter uma evolução no uso dessas metodologias. Bom, obrigada a todos, eu agradeço o tempo que vocês passaram comigo, a gente vai abrir as perguntas, vou fechar aqui a apresentação. Bom, professora Fernanda, obrigado aí pela apresentação, ótima apresentação, um tema muito importante, né? Até como a professora Ana falou, fizemos recente, não faz muito tempo, um podcast focado na parte de gerenciamento, planejamento, lá foi abordado o BIM, e agora continuando, né, o assunto, né, trazendo aqui para esse workshop também o tema do BIM, muito importante essa ferramenta de gestão aí que a gente utiliza, né, antigamente chamava compatibilização de projetos, hoje está a ferramenta BIM aí para verificar todas as interferências, otimizando também, assim, problemas na obra, né, a gente já poder visualizar isso antes, tá? É muito importante aí. Bom, agora a gente finalizou aqui a apresentação do workshop, pessoal, e aí vocês fiquem à vontade aí, tá? Para fazer perguntas, ou se não tiver pergunta, quiser fazer algum comentário, pode fazer comentário, pode abrir o microfone aí. Quem quiser, só que não tem como abrir o microfone, quiser escrever no chat aqui, eu faço a leitura daí, não tem nenhum problema aí, tá? Fernando, eu sabia que tu ia fazer a primeira pergunta, eu estava esperando você, digo, será que o Fernando vai perguntar? O cara do BIM, rapaz, o Fernando é nosso aluno aqui de pós, aqui, um ótimo aluno da pós de BIM, na parte de infra. Boa noite, cara, fica à vontade aí. Obrigado, Giovanni. Agradecer a Fernanda, minha xará, por essa ótima explicação. E aqui a gente, quando começa a falar de BIM, a gente acompanha tudo um pouquinho, né? Então, tá tendo outra live aqui do Carlos Dias, que ele vem trazer uma parte do que a Fernanda acabou de falar, que é o IFC, essa importância da homogeneizar a informação e conseguir levar ela desde do planejamento da concepção de obra, né, das fases iniciais, aí projeto, operação, né, execução e operação. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente hoje ainda não está conseguindo mostrar esse valor, porque todo mundo ainda está conseguindo bater cabeça falando de software. Isso a Fernanda deixou bem claro, né? 90% do que a gente vê vamos aprender o software e vamos resolver os problemas. A gente não... E o Giovanni sabe disso, porque na aula dele é conteúdo pauleira dele exatamente estruturando o conhecimento para a gente começar a falar de fazer um bom trabalho. Então, a gente precisa da parte técnica. O BIM não pode vir antes da engenharia, né? E hoje está todo mundo trazendo a panaceia, que nem a Fernanda falou ali. O BIM não vai resolver todos os problemas, a gente precisa da engenharia. E aí é por isso que é importante tanto os cursos de pós-graduação para a gente poder se tornar um especialista, entender a engenharia, e aí depois sim a gente conseguir estruturar esse conhecimento, estruturar a informação e a gente levar isso para o modelo BIM. Eu acho que isso a Fernanda fez com maestria, passar esse conhecimento, e espero que todos consigam entender que dentro da construção civil tem as suas peculiaridades, na infra
tem mais peculiaridades ainda, porque tem menos gente falando disso. Então, é um campo ainda a gente a explorar e precisa de gente. Precisa de muita gente. É mais um desabafo, e para a Fernanda, eu sei que ela sente até um calorzinho no coração de que tem mais gente falando isso, né? A gente vai aos pouquinhos levando essa informação para frente. Valeu, Fernando, obrigado aí, tá, pela contribuição. Na sequência aqui, já abri o chat com comentários no chat, então eu vou para o chat aqui, tá? A Luciana Costa, boa noite, muita boa apresentação. Minha pergunta é, em que nível podemos inserir a gestão da qualidade? Bom, boa noite, Luciana, obrigada aí pela sua contribuição. A gestão da qualidade é mais um uso, né? Eu agradeço também os comentários do Fernando, é bem isso, eu conheço o Carlos Dias, ele é excelente, e é bom a gente trazer esse assunto do IFC, porque um dos assuntos e que trazem muitas discussões, né? Quando vocês aprofundarem um pouco mais o conhecimento do tema, vocês vão ver que só essa questão de como fazer essa troca de informações entre as diferentes disciplinas é muito, muito difícil, né? E nesse sentido também deve ser a pergunta da Luciana, né? Ela põe ali em qual nível podemos inserir a gestão da qualidade. Então, se você quiser até complementar, Luciana, eu não sei em qual área que você atua e como que é a forma de processo da sua empresa, né? Mas a gestão da qualidade, ela pode ser inserida desde os níveis iniciais. Justamente o BIM, ele facilita essa integração dessas diferentes áreas desde o início da concepção. Então, eu acho que uma das maiores vantagens é a gente conseguir justamente trazer esses conhecimentos, que é o que o Fernando mencionou, que eu gostaria de reforçar, é a gente trazer essas experiências e fazer a integração desses profissionais, independente se é do setor de gestão da qualidade, gestão de produto, de orçamento, enfim, se é de comissionamento, né, que a gente consiga fazer essa integração já nessas etapas iniciais, né. E aí, como o Fernando comentou, né, você está dizendo também que trabalha com projetos de rádios, né, na área de infraestrutura, é um pouco mais peculiar, porque eu comentei que a gente já tem várias ferramentas nacionais, mas pensando na construção civil. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente já tem aí um pouco mais, até o Fernando pode me complementar, mas é um pouco mais limitado em relação às ferramentas, né? Mas como a gente reforçou bastante, não é só uma questão de ferramenta, é questão de integração, e se a gente conseguir fazer isso, independente da área e da área de atuação, já vai estar começando a evoluir o uso do BIM, né? Então, quando a gente conseguir começar a fazer essa integração dos profissionais, a gente já vai começar a evoluir já nesses níveis iniciais, onde é possível fazer essa integração com o BIM. Bom, obrigado, Luciana. Ela comentou aqui, só fechando, né? Atuo na área de descaracterizações e barragens, ali ela faz observação. Na segunda... Deixa eu pegar um gancho rapidinho. Vontade, tranquila. Não, eu quero falar só um pouquinho, complementando até, né, tentando contribuir um pouquinho. Eu atuo mais fortemente na área de gestão de qualidade e produtividade em obras. Então, só contribuindo um pouquinho, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que a qualidade é vista como uma burocracia muito grande em obra. Levando para obras, né? Mas eu imagino que seja uma grande dificuldade que a gente tem a quantidade de processos, documentos criados, e essa questão da integração de informação, como a Fernanda falou, né? Então, eu acho que quando a gente tem a reunião disso em uma ferramenta, com profissionais que estão alinhados, o processo da qualidade, ele não vou dizer mais fácil, porque nada é fácil, né? Mas ele é simplificado, a gente consegue visualizar melhor os processos, sabe? Então, a gente consegue se ater a índices de performance de forma mais facilitada, consegue buscar resultados. Até o que o Giovanni também já falou da questão do podcast, né? Uma das grandes dificuldades que a gente vê no mercado é que as empresas procuram softwares, né? Que até o Fernando ali falou, né? Eu vou implementar BIM, então eu vou adquirir um software. Muitas vezes a gente não tem treinamento para isso e os nossos profissionais não estão capacitados para alimentar esses softwares,
Então, a gente acaba gastando e não tem os resultados almejados. Eu acho que a gente chega no que a Fernanda falou ali, de falar mal do BIM ainda, né? Falar, ele não resolveu meu problema, ele não é efetivo, é uma modinha, vai passar. Mas porque a gente não consegue realmente aplicar ele. A partir do momento que a gente consegue fazer essa aplicação, a gente consegue colher esses frutos, né? Então, os outros processos de gestão acabam sendo beneficiados também. E com certeza, de gestão de qualidade e produtividade, a gente consegue ver isso, porque a gente tem dados ali, todos, o exemplo que a Fernanda falou foi muito bom, né, a questão, e eu passo por isso em obra, ainda hoje, né, tá numa decisão no meio da obra, tira a parede, tira a parede, e só depois que a gente vai ver que isso tem um impacto no cronograma, que tem um impacto no orçamento, e, consequentemente, tem na qualidade também, né, porque se a parede for feita, eu vou ter retrabalho, o orçamento ainda está prevendo ela, o cronograma está deixando ali um espaço para que ela seja feita. Então, é muito importante a reunião dessas informações para que esse processo de gestão ocorra, porque senão fica cada um para um lado e a gente não consegue gerir. Então, acho que só complementando essa questão, que eu acho que não só na gestão da qualidade e produtividade, né, mas quis puxar o gancho, porque é a área que eu atuo, mas acho que todo o processo de gestão acaba sendo simplificado pela reunião dessas informações. Obrigado, professora Ana. Aqui, seguindo aqui, tem mais perguntas chegando agora. Então, dando sequência aqui, a Nayara Souza. Boa apresentação, super interessante. Sou do planejamento e sinto muita dificuldade ainda para as empresas aderirem ao método, o qual iria facilitar muito os processos, tá? Ela faz essa observação aqui, a Nayara aqui. Na sequência, né? Aí tem uma pergunta, né, da Miriam. Boa noite, Fernanda, né? Na sua concepção, você acha que no Brasil iria conseguir aderir o BIM? Em alguns países, em obra pública, já são obrigados, né? Essa questão da obrigatoriedade, né, da exigência, né? Eu acho que justamente essa estratégia do governo federal é para tentar impulsionar, né, o mercado, porque a gente sabe que são várias mudanças, a gente apresentou ali que existe toda uma movimentação que é necessária para que a gente consiga utilizar na prática, e a ideia da obrigatoriedade é justamente para forçar um pouco essa mudança, né, dentro do mercado brasileiro. Eu acredito que vai conseguir sim, só que a gente vai ter diferentes níveis de adoção, né? Então, mesmo nos órgãos públicos, a gente já vê que tem uma diferença grande de adoção, né? Então, existem projetos, depende de capacitação da equipe, depende, mesmo quando for contratar, órgãos públicos que contratam, né? Eles têm que entender o que estão contratando, como que eles vão fazer a avaliação, como que eles vão verificar se as informações estão sendo entregues com qualidade, se o projeto está sendo executado da maneira adequada. Existem muitos órgãos que fiscalizam, né? A fiscalização está realmente utilizando essas informações, está conseguindo integrar as informações de obra nos modelos, né? Então, eu sou muito otimista, eu acredito muito que a gente vai conseguir aderir sim, e eu acho que tem que ter algumas obrigatoriedades mesmo para que a gente consiga impulsionar esses usos, e as empresas e profissionais que conseguirem avançar mais rápido são os que vão conseguir justamente entregar uma qualidade melhor da sua obra, se destacar perante o mercado, ou até participar dessas licitações, né, porque já vão estar obrigando esse uso. Até a última lei de licitações já coloca o BIM dentro, né, como uma necessidade, né, então quem participa de obras públicas, a nova lei de licitações que vai entrar em vigor já está ali colocando a questão do BIM como uma necessidade dentro dessas contratações. Pessoal, fica à vontade aí, pode perguntar aí, Fernando. Não, então, aproveitar que a Ana Paula trouxe essa questão. Fernanda, como é que você tem visto a questão da gestão inicial? Aí, usando um pouco, a gente tem as normativas no Brasil BIM, né? E é importante a gente conhecê-las. A 19.650, que fala da estruturação da informação para a gente colocar nos modelos BIM. Você tem visto alguém falar disso? Falar não, na prática, colocar em prática?
porque eu não vi nenhum edital até agora, você acabou de citar isso, transparecendo o que as recomendações da norma. Fazer um OIR, fazer IR, AIR, que são esses documentos para que a gente evite os problemas que a Ana Paula falou, a professora Ana Paula falou. Então, a gente estruturando muito bem a informação, sabendo o que pedir, como pedir, a gente vai gerar produtos melhores para a contratação. Isso vai melhorar a licitação, né, o técnico da licitação, saber o que cobrar depois, né, e durante a execução também. Uhum. Isso já deu um pouco da resposta da pergunta, né, porque é justamente isso, a gente discute muito esse assunto, ele é super importante para que a gente consiga realmente elaborar editais mais robustos, mas na prática a gente vê que ainda falta muito entendimento, né? Entendimento por parte dos órgãos e capacitação para que eles consigam receber essas informações e cobrar essas normativas, né? Então, a gente sabe que também existe uma dificuldade porque a gente nunca tem, agora está tudo certo, todas as normativas estão funcionando, a gente tem esse tempo de amadurecimento e de adaptação. E o que eu vi muito, que acho que você também deve ter visto, era um edital colocando assim, eu quero o BIM, ou a própria empresa, eu quero o BIM. Eu quero o BIM. O BIM é legal, todo mundo tá, acho que ninguém está convencido do contrário, né, de que não vai ajudar. Mas o que é, né, o que é essa metodologia? Qual que é o uso que o órgão vai efetivar? Se ele colocar BIM é tudo, né? E quem cobra tudo, às vezes, não tem nada. Então, se a gente não souber utilizar, se a gente não souber entender a norma, não consegue cobrar. Então, justamente, a norma vem para reforçar a necessidade de organização da informação, padronização, nível de detalhamento, né? Documentação, como você comentou. Então, enquanto a gente não evoluir nesses pontos, a gente não consegue evoluir nessa adoção em si, né? Eu vi esses dias, no edital estava assim, solicita-se BIM, aí estava lá, dwg.bim e outros arquivos, .rvt, .nwd e assim por diante. Eu falei, meu Deus, a gente está exigindo uma coisa que a gente não sabe pagar, a gente não sabe receber, a gente não sabe o que faz com aquilo. Mudou alguma coisa do produto gerado? Não. Mas foi feito num software BIM, teve compatibilização. Não mudou nada. Você não fez uso de nada. Você não gerou dados, igual a Ana Paula falou, para eu, de fato, usar e saber se a produtividade melhorou, se a qualidade do produto melhorou. Aí a gestão pública não sabe dizer se, na teoria, ela contratou um produto diferente, mais caro. Porque não tem como você falar que uma equipe BIM hoje está ao mesmo custo de uma equipe que está desenvolvendo um projeto tradicional. Ela é naturalmente mais cara, porque são pessoas que estão se especializando e o jogador está caro, o passe está caro. Então, eu vejo isso assim. Foi bom terem adiado a nova lei de licitações, não sei se vocês têm essa opinião, porque a gente não tinha maturidade, isso ia dar um monte de problema em TCU e TCE da vida. E o que você usa hoje de experiência nas suas atuações, o que você está conseguindo usar de gestão? Desde o comecinho, como é que você tem feito reuniões, como é que você tem alinhado esse tipo de conhecimento para que você consiga ver o resultado da maturidade no local que você trabalha? Eu já tive experiência tanto do lado de lá, né, do órgão público, quanto agora na parte de gestão industrial, né. Então, assim, o que eu vejo é que justamente o nível de maturidade de adoção depende dos resultados que as empresas estão tendo, assim. Então, por exemplo, lá no Exército, dentro do meu órgão, à medida que a equipe interna foi evoluindo no nível de adoção, de compreensão, a gente conseguiu evoluir nas contratações, nos editais e na prática, na fiscalização de obra, uso dos modelos para acompanhamento, né, uso dos modelos para operação e manutenção, e da mesma forma da indústria, né. Então, quando a gente começa essa mudança,
a gente ainda tem muitas dúvidas e não consegue muitos resultados ali nessas cobranças, né? Então, eu acredito que a melhoria da gestão aconteceu junto com essa evolução do nível de adoção dentro dessas empresas. Só pegando o gancho aí, tá? Chegou mais uma outra contribuição aqui no chat aqui da Miriam, onde ela coloca, pergunta para a Fernanda, né? Como introduzir o BIM numa empresa antiga no mercado, né? Trazer essa ideologia, esse conceito para os gestores, né? E aqui daí eu também quero complementar pela questão da capacitação, do treinamento da mão de obra, pela questão da infraestrutura da empresa, né? Que precisa adquirir equipamento, software, é um investimento tanto de recurso como de equipamento, infraestrutura, né? Então, aí ela coloca, né, a minha cidade é pequena e poucos falam sobre o BIM aqui na minha cidade, a Miriam. Eu acho que o primeiro passo é justamente pensar nessa estratégia, né? Então, qual que é a estratégia que eu posso adotar dentro da minha empresa? Se é uma empresa que já trabalha há muito tempo, quais são os métodos que a gente utiliza? O que o BIM poderia trazer de melhoria, né? Porque, como a Ana comentou na outra pergunta, né? Se a gente já for comprando software, às vezes a empresa vai ter um investimento muito grande com pouco resultado, né? Então, é importante trazer essa discussão, fazer essa estruturação dentro da empresa, né? Entender quais são os clientes, quais são os meus processos, como que eu poderia fazer essas mudanças para colocar metas de curto, médio e longo prazo, né? E aí apresentar para os gestores essa estratégia para que eles consigam colocar aquilo como um objetivo da empresa, né? O que eu vejo, assim, da minha experiência, no Exército ele sempre incentivou muito, mas muitas vezes faltava entendimento por parte dos gestores do que era essa mudança. Então, à medida que a gente coloca essa estratégia, vai trazendo os resultados, fica mais fácil do gestor apoiar essa decisão e também viabilizar, né? Porque é importante que tenha esse plano para que isso aconteça com o apoio da gestão. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Ana, se eu respondi toda a pergunta, né? Eu queria só falar um pouquinho sobre a questão. Tá tudo relacionado, né? Não tem como falar que não. Mas até nessa questão do entendimento do porquê aplicar o BIM, que eu acho que é fundamental antes de aplicar o BIM, saber por que ele vai ser aplicado, né? E pegando o comentário do Fernando ali anterior, eu participei no ano passado de 2 editais para projeto, né? Fase de projeto, cujo edital tinha, né, a questão dos projetos serem entregues em BIM. Ganhamos a licitação, fizemos o projeto, e daí, quando questionamos os órgãos do que seria entregue em BIM, então, o que eles precisavam, né, o que era entregue em BIM? As 2 respostas foram projeto em 3D, que foi o que a Fernanda falou ali, que BIM não é 3D, né, é somente o 3D. Então, esse entendimento do porquê é muito importante, muitos órgãos realmente ainda não têm esse treinamento, né, esse conhecimento. E daí um comentário positivo, né, esse ano daí participando de outra licitação para um aeroporto, que querendo ou não entra na parte de infraestrutura aí, também tinha como requisito a utilização de BIM, e a primeira entrega do processo era o plano BIM, que foi uma discussão super interessante do órgão de como ia ser entregue esse projeto, quais eram os requisitos, quais informações de fato eles iriam utilizar. Então, eu já consegui ver um conhecimento maior do órgão. Então, acho que a gente realmente está numa fase de entendimento. Gostei bastante até do slide que você colocou ali, uma projeção, né? E eu acho que é isso, o mercado tem que entender, e quando eu falo mercado, é a parte pública, privada, entender a importância, mas não só querer o resultado pronto, entender que é um processo, né? E para isso a gente tem que buscar capacitação. E a nossa ideia é essa, né? Por isso que a gente está aqui. Então, acho que é importante a gente discutir sobre, porque é uma realidade do mercado, e hora ou outra a gente vai se deparar com essas circunstâncias. Bom,
aqui fazendo mais registro pelo chat. Eu estou lendo o chat, pessoal, mas vocês podem abrir o microfone igual o Fernando e perguntar, tá? Mas eu vou lendo tudo aqui, está no chat aqui. Leandro, parabéns a todos pelo conteúdo apresentado, muito obrigado. A Bruna Natália Duarte Moura, boa noite. Gostaria de parabenizar a apresentação, né? Trabalho 6 anos em infraestrutura, já sabia da questão do decreto, né? Tenho que me aprimorar para o mercado, né? Antes dessa apresentação e das palavras da professora Fernanda e do Fernando, estava indo para o caminho de aprender os programas, pois, como disseram as empresas, em sua maioria, ainda pensam que o BIM é ter uma das fases em 3D, mas deixaram clara a importância do conteúdo e a interatividade, né? Apresentação. Enfim, mais um registro e mais um comentário, né? Dessa questão do esclarecimento, né, sobre o BIM, né, a metodologia BIM, que não limita-se somente à questão de um software e de algumas dimensões, né, 3D, 5D, 7D, né, Fernando? E por aí vai, né, cara? Giovanni, eu vou brincar aqui, mas você é detentor do conhecimento. A metodologia do IREP, né? Então, ele é uma metodologia. Você tem formas de implantar, não quer dizer que o resultado vai ser sempre igual, mas você tem um caminhozinho meio para você guiar. E os resultados, o professor Frederico fala muito isso, né? Podem ser 3 analistas diferentes utilizando a metodologia. Os resultados vão ser 3 resultados diferentes. Vão ser próximos, mas os resultados necessariamente vão ser diferentes. O BIM é mais ou menos isso. Não tem um manual, não tem um checklist. Ah, fiz isso, resolvi, está lindo, e a partir de agora sair do BIM, igual a Fernanda colocou, sair do BIM 1.0 e fui para o 2.0. Não existe isso. A gente cria esses portões de conhecimento, esses silos de conhecimento, para facilitar o entendimento. Mas, na prática, você tem que mexer no RH da sua empresa, você tem que mexer na forma com que você faz gestão dos processos dentro da sua empresa. Então, uma empresa igual a que eu trabalho, teve que contratar gerente de projeto, e aí é uma coisa que a gente tinha dentro da nossa especialidade, mas ele era um gerente de contrato e não um gerente de projeto. O BIM, ele vem pegar tudo que está jogado, que a gente, como empresa, vai... Não, agora não é momento, joga para debaixo do tapete, e a gente vem e fala, não, eu tenho que mudar a cultura da empresa. E aí, eu não sei, acho que foi a Miriam Perdigão, ela falou assim, fala um pouco. Do momento que você levar uma consultoria para dentro da sua empresa e começar a falar não só do software, mas de como é que você tem que mudar o ERP da sua empresa. A Ana Paula, ela está nessa ponta aí da execução. Então, ela sabe. Na hora que você começa a vincular o planejamento da sua obra com o BIM, gera impacto lá no seu sistema de compras. Aí você vai ter que chamar o sistema de compras e falar, olha, estamos fazendo algumas mudanças e nós vamos começar a gerar impacto aqui. Vamos fazer isso junto? Então, não tem muito manual, não tem ninguém que domine tudo. É meio que a empresa comprar a briga, o órgão público comprar a briga e começar muita gente colocar esforço em cima. Porque não tem nada muito prontinho, né? A grande questão, como a Miriam colocou aqui, a questão de mudar a cultura da empresa, acho que daí é um pacote, não sei o que vocês acham, jogando aí para discussão, é um pouco, né, o cliente exigir, aí o cliente privado e o público, né, e na medida que começa a exigir, se eu não me adapto a tudo isso aí, eu acabo ficando para trás, né? Perdendo contrato, perdendo dinheiro, e o concorrente daí está fazendo isso que a gente está conversando aqui, todo mundo, aí o concorrente passa na frente, né? Então é importante, sim, ter esse conceito, né? E muitas vezes aqui deixar o registro, né? Eu também, há um tempo atrás, achava que BIM era só Autodesk, né? E não é, né? Tem outras empresas, né? Então, assim, é uma metodologia, né? Então, é muito importante a gente deixar bem claro isso aí. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí? Fique à vontade aí, tá?
Giovanni, posso fazer um parêntese com o seu dia a dia? Pode fazer sim, fica à vontade. Quantas evoluções nós tivemos no processo de licitação de concessão pública? Nós tivemos o ganho de maturidade. São Sim, 3, né? sim, são 3, estamos indo para a quarta fase agora, a quarta etapa das Isso. concessões. É aquilo que eu falo, né? Acaba aprendendo com o que estava errado, vai calibrando, apertando aqui os parafusos, vamos fazendo diferente, né? E tocando, né? E busca o quê? Busca a melhoria, né? Então tem que aprender, não dá para. Aqui não ficou legal, teve um case de insucesso aqui, vamos refletir e vamos avançar para a gente melhorar aqui no processo, né? Isso é importante. O tema é muito interessante aqui do workshop, porque devido tardar aí, proximidade feriado, estamos com 35 pessoas aqui, né? O pessoal está gostando da conversa aí. Pessoal, fica à vontade aí para perguntar aí, tá? Bom, eu acho que é isso então, né? A gente esgotou o nosso tempo era em professora Ana, professora Fernanda, eram uns 40 minutos, e aí a gente deixar uns 10 minutos para conversar, passou porque o pessoal gostou muito do tema, né? E aí aqui, então, pessoal, se não tem mais nenhum comentário, se quiser ainda dá tempo, né? Suzana, boa noite. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigado por compartilhar o conteúdo conosco. Sim, vou emitir um certificado. Quem se cadastrou no Simpla, tá? O certificado vai lá para o Simpla, tá? Lá vai, todo mundo vai ganhar lá, tá? O certificado pelo Simpla, sim. Tá? Acho que a partir de amanhã já será disparado o certificado aí. E o workshop fica no YouTube. E aí, aqui vou deixar quem finalizar aqui, o tema é muito importante, a Monique Lima registrando o participante, mas é nossa professora aqui do IPOS, doutora na parte de transportes aqui. Obrigado, professora, lá do Rio de Janeiro. O tema é muito relevante, precisamos realmente incorporar essa metodologia em nossos projetos em quaisquer níveis. É a professora Monique, professora doutora, né, dá aula para nós na pós de transporte, está aí se especializando também aí na parte do BIM. Nós todos precisamos aprender, todos precisamos se atualizar, é algo novo, né? Principalmente aqui na parte de obra está um pouquinho mais avançado, mas na infra está engateando ainda, né? Então é muito importante, né? Essas observações. O Kleber também, parabéns pelo material, né? De difícil síntese, mas muito bem apresentado, enfim. E é isso, pessoal. Eu quero aqui, então, agradecer a vocês todos, tá? De novo, o certificado vai, a palestra fica no YouTube. E eu quero agradecer, em nome do IPOS, tá? A professora Ana Paula, que foi quem organizou o podcast. A professora Ana Paula é a nossa coordenadora da pós de gerenciamento, ela vai fazer as considerações finais aí, daqui a pouco, né? Agradecer ela, e principalmente também a professora palestrante aí, a professora Fernanda aí, pela excelente qualidade aí do conteúdo do workshop, tá? E, enfim, fica com vocês duas o boa noite e a palavra final aí. Queria agradecer também a presença de todo mundo e mais uma vez reforçar, né, o que já foi falado, não só nesse nosso encontro, mas como no anterior, no podcast. Eu acho que ficou mais uma vez aí muito clara a necessidade de formação e capacitação profissional, né? Eu sempre brinco com gestores de obras aí que a gente acaba acompanhando, que dificuldades nós temos, né? Mas não adianta a gente utilizar elas como desculpa para a construção civil, que é assim e não tem como resolver, muito pelo contrário, né? Nós somos os profissionais que estamos no mercado e de alguma forma a gente tem que resolver. Nesse sentido, eu acho que a busca por capacitação, por especialização, é uma das maiores ferramentas que nós temos, né? Gostei muito da forma com que a Fernanda ali expôs os motivos, as vantagens de aplicar o BIM, né? São muitos. Então, eu acho que retrata essa necessidade do mercado, reforça essa necessidade de formação e acredito plenamente que a pós vai capacitar e vai auxiliar muitos profissionais no mercado.
todas as disciplinas foram pensadas e voltadas aí para as necessidades do mercado, com docentes, professores que atuam no mercado, como exemplo a professora Fernanda ali, que tem larga experiência na aplicação do BIM em gestão de obras, então é o dia a dia dela, e nós tivemos essa preocupação em colocar profissionais que realmente trabalhem com isso, né? Então, a especialização é prática, é o mercado, e é isso que a gente quer trabalhar e discutir ao longo aí de 12 meses com os alunos inscritos e interessados. Então, acho que foi até perguntado ali, né, e falado, a live, ela fica salva, esse material fica disponível, e a gente fica à disposição também, né, para dúvidas que surgirem. A Fernanda disponibilizou ali o contato dela, os meus contatos também estão disponíveis no site do IPOS, na página do IPOS, a gente está disponível aí para tirar as dúvidas e auxiliar no que for preciso. E é isso, pessoal, agradeço bastante, agradeço muito a disponibilidade da professora Fernanda, que foi uma logística com criança, né, para quem fica com a criança, o que a gente faz, aqui também não é fácil, mas deu tudo certo, agradeço bastante a tua disponibilidade, Fernanda. Bom, eu só vou dar uma cortada antes da Fernanda dar tchau, está chegando mensagem aqui, que dia começa a pós-gerenciamento, está previsto 26 de maio, tá? E vai abrir, tá? Vai abrir, já tem gente matriculada, vai abrir o curso, tá? Então, vocês aí do workshop, como é que eu sei? Vocês estão cadastrados na lista do Simpla lá, né? A gente tem o cadastro, e aí, se vocês tiverem interesse aí, com certeza vão ter, né? Para vir para pós-gerenciamento, tá? Vocês vão ter um desconto especial, tá? É só falar que participou do workshop que vai ter um desconto especial aí. Professora Fernanda, desculpa cortar aí, tá? Imagina, professora. Agradeço a oportunidade, eu acho que reforçando só o que a Ana comentou, a gente vai poder discutir, né? E aí avaliar como que eu acho que a pós é super interessante para a gente compartilhar essas experiências, visualizar na prática o que é possível no mercado, né? A capacitação me ajudou muito e eu acredito muito que toda a gestão dessa informação, ela pode melhorar muito com o uso do BIM, né? A gente sabe na prática que isso funciona e que a gente pode traçar estratégias para essa adoção. E que bom que eu consegui, de alguma forma, sintetizar esse assunto, porque realmente dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre BIM, e ainda a gente não vai conseguir esgotar todas as dúvidas, né? Só sobre o UFC, como o Fernando comentou, ainda eu fiquei já um dia inteiro conversando com o Carlos, e é um assunto muito interessante. Então, espero vê-los novamente, né, na pós, para a gente continuar essa conversa e continuar evoluindo aí nesse assunto. Ok, então é isso, só uma curiosidade, a professora Ana, eu sei que é de Curitiba, a Fernanda é de Curitiba, esqueci de perguntar, também de Curitiba, os três estão em Curitiba, então. Pessoal, obrigado aí, obrigado mais uma vez, professora Ana, professora Fernanda, a todos, uma boa noite e um bom feriado para vocês aí de Tiradentes, que está chegando aí, tá? E quando receber o certificado, dá arroba lá no Instagram, dá arroba lá no LinkedIn lá, que amanhã tem o certificado para vocês, vão ter aquele desconto especial na pós lá, tá? Um ótimo curso, ótima professora, ótimos professores lá, já temos alunos matriculados aí, logo fecha a turma aí, e a gente já começa com a turma 2 aí. Boa noite a todos aí, até mais. Boa noite, Tchau. Até mais, tchau. Tchau. Tchau.